Vamos começar com o múltiplo de dois inteiros. Primeiro, como é o múltiplo de A? O múltiplo de A é formado pelos conjuntos dos elementos x pertencente a z, tal que esse A divida esse x. Tá. Então, eu estou escrevendo como se fosse uma divisão. Eu posso escrever como se fosse uma multiplicação. A vezes Q, onde o Q pertence a Z. Ponto. Tá? Então, os múltiplos de menos um e o múltiplo de um são iguais. Não importa se é positivo ou negativo, o múltiplo é igual. No caso do 1, é o próprio inteiro. Os múltiplos de 5 é 5Q pertencente a Z. Aí você tem todos os múltiplos de 0, 5, 10, 15, 20. Tá? Perfeito aí. Deixa aí, tá gravando, tá bacana. Daí o lance é o seguinte, voltamos àquela série. E se eu tiver dois inteiros, A e B tem que ser diferente de zero. Ora, se ele é múltiplo de dois inteiros, aí eu estou usando a ideia do conjunto, que eu ainda não conheço os primos. Provavelmente vocês ensinam e aprenderam lá no ensino médio com primos, mas a gente vai chegar lá, devagar com o andor que o Santa de Barro. Eu digo, olha, é um x, conjunto dos múltiplos é x pertencente a z. Se ele é múltiplo de A e B, significa que o A divide esse x e o B divide esse x. Tá. Uma outra forma de escrever isso, então é a mesma coisa, só que escrito de outra forma, eu posso dizer que o múltiplo de A e B é formado por x pertencente a z, tal que x pertence ao múltiplo de A e x pertence ao múltiplo de B. Então, os múltiplos de A e B ao mesmo tempo, ele pertence à interseção do A e B. Então, é aquela zona que está no A e B ao mesmo tempo. Muito bem. Vamos ter os múltiplos de 12, está aqui os múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36, né? E os múltiplos de 18, 0, mais ou menos 18, mais ou menos 36, mais ou menos 54, mais ou menos 76. O que são os múltiplos comuns? É aquele que está nos dois ao mesmo tempo. 0, o 36, o 72, entendeu? É comum. A partir do momento que eu entendo o que é os múltiplos, eu vou para uma coisa especial, o mínimo múltiplo comum, que bem que é M, tá? Não é B, é M. Então, dado dois inteiros A e B, eles sendo diferentes de zero, o mínimo múltiplo comum é um M. Ele tem que satisfazer duas coisas. Se ele é o mínimo múltiplo comum, ele está numa região de interseção. Se ele é o mínimo múltiplo de dois caras, então A divide M e o B divide M. E se existir um outro múltiplo C, A divide C, B divide C. C sendo maior que zero. Mas esse M aqui, ele é menor que C. Os outros múltiplos vão ser maior do que ele. Então, para ser mínimo múltiplo comum, os dois têm que dividir o M. E se houver um outro múltiplo que tenha essas características, ele vai ser sempre menor do que qualquer outro múltiplo, MMC. E aí, aquele exemplo, os múltiplos de. Eu quero o MMC de 4, 5, olhando na forma de conjunto. Eu pego os múltiplos de A, 4, 8, 12, 16, 20, 24, e os múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25. Dos elementos que estão nos dois, maior que zero, qual é o primeiro, o menor elemento que esteja nos dois conjuntos? Ah, o menor elemento que está nos dois conjuntos é 20. Então, ele é o MMC. Eu sei que vocês aprenderam o MMC dessa forma, bem aqui. Deixa eu descompartilhar. Deixa eu descompartilhar. Cadê? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Não estava compartilhado, não. Eu estou apanhando direto. Ainda bem que eu ponho o vídeo daí. Tela infinita. Vamos deixar no tela infinita que eu erro menos. Eu sei que vocês aprenderam o MMC dessa forma, bem aqui, ó. Um exemplo, se eu quisesse um MMC de 12 e 15, eu ia decompor os números. 15 por 2 dá 6, faixa 15, 6
3, 15, abaixo 15, 3 e 15 dá por 3 aqui dá 1, dá 5, por 5 dá 1, e eu multiplico todos esses números aqui, 2, 2, 3, 5, 3 e 5, e o MMC é 60. É o que vocês aprenderam lá. O problema é que, apesar da regra estar certa, você aprendeu lá no ensino médio, nós aqui ainda estamos vendo com relação à linguagem de conjunto, porque ainda não, nem sequer definimos o que é um primo. Então, essa regra é uma regra de MDC? É, mas a gente só vai ver daqui a 2 capítulos, depois que nós vermos primos. Entendeu? Não é que eu esteja conflitando com os conhecimentos de vocês. Estou seguindo a informação conforme o livro manda. Então, nós estamos primeiro fazendo uma abordagem de conjunto. Ok? Então, vamos seguir aqui. Tá, só, tanto vai e volta que acaba. Está compartilhado, né? Deixa eu ver se está compartilhado. Está compartilhado. Então, vamos aqui o andar da carruagem. A primeira propriedade é o lance seguinte: se A divide B, beleza. Se eu A divide B, o MDC seria o A. Mas como eu quero o mínimo múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum é o B. E por que ele é positivo? Porque o MMC sempre é um número positivo. Até aí, tudo bem? Voltando aqui, tá tudo bem, ninguém quer entrar. Tá tudo para entender, então? Tranquilo. E aí, o MMC de dois números, de -12 e 30, não importa. Os múltiplos que me interessam para o MMC, aqui seria mais ou menos, mas como eu quero o MMC, só me interessam os positivos, mesmo que eu esteja estudando o número negativo. Então, ficaria 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 80. E os múltiplos de 30, 30, 60, 90, 120. Eu pergunto, qual se é o MMC menor múltiplo comum? Claro, olhando só os positivos. Eu vou pegar o menor número comum que esteja nas duas listas. Esse é o MMC. Então, se nós quiséssemos entender o MMC a partir do conjunto, ele é o menor daquela lista, menor que está no conjunto de interseção. Tá? Tudo tranquilo? Alguém pergunta tipo acima? Não? Tá tranquilo aí, né? Beleza. Talvez aqui esteja uma coisa interessante. Se eu tenho dois números A e B, essa propriedade aqui é muito boa. O MDC de A e B vezes o MMC é o produto de A vezes B em módulo. O resultado sempre vai ter que ser positivo, mesmo que esses valores sejam negativos. Né? Eu vou ter um exemplo aqui, o MDC A sendo -12, B 30. Né? E o MDC é sempre positivo. O maior divisor entre 12 e 30 é 6. E o MMC é 60. Então, se eu botar aqui 6 e se eu botar bem aqui 60, 3 vezes 60 é quanto? 360. O resultado de 12, bem aqui, vezes 30, 12 vezes 30 em módulo vai ficar positivo, também é 360. Então, o produto do MMC vezes o MDC equivale ao módulo do produto dos dois elementos. Uma propriedade interessante, tá? Muito bem, aqui a gente para finalizar a 6. Agora a gente vai começar a unidade 7. Deixa eu só ver aqui para a gente poder esticar aí a ideia. E aí a gente vai falar sobre os primos. Aí sim vai ficar um negócio interessante. O que vem ser os números primos, tá? Deixa eu ver se está alguém querendo entrar aqui. Ninguém quer entrar. Disse que o número é primo, o número positivo P, que é maior que 1, é um número primo, tem que ser maior que 1. 1 não é primo. Ou apenas primo se somente C, 1 e P são os divisores do número. Em outras palavras, para ser primo, os divisores do número têm que ser ele mesmo e o número 1. Se ele é maior que 1 e não é primo, a gente chama de composto. Tá?
Então, aqui, olha, entre 1 e 100, esses são os primos. 2 só pode, é o único primo par. 3, só quem divide o 3 é o 3 e 1. Só quem divide o 5 é o 5 e 1. Só quem divide o 19 é o próprio 19 e o 1. São os divisores do próprio número. Entenderam? 23, ele é primo, porque só quem divide ele é o 23 ou o número 1. Ficou claro aí? Tudo bem? Tranquilo? Pelo menos abaixa o dedinho. Tá todo mundo aí? Então, tá todo mundo dormindo? Beleza. Só o Nailson tá? Puxa, bacana. Tá entrando aqui a Nayara. Isso. Beleza. O que que nós temos? Se o número primo não divide o inteiro A, então A e P são primos entre si. Então, de primeira coisa, olha lá. Se o número primo P não divide o inteiro A, ele é primos entre si. Em outras palavras, 5 e 11, 5 não divide o 11. Então, eles são primos entre si. Uma outra forma de observar que o MDC entre os dois vai ser quanto? Vai ser 1. Então, toda vez que o MDC entre dois números 1, eles são primos entre si. Quando esse rapaz subir. Olha, existe a propriedade fundamental dos meus primos. Vamos tentar entender ela. Se P é um primo tal que P divida um produto A e B, então, ou se ele divide o produto, ou ele divide o A, ou ele divide o B, ou ele divide os dois. Bora tentar explicar. Vamos pegar dois números, 6 e 11. O 3 divide 6 vezes 11, que 6 vezes 11 é 66. Dá para dividir por 3. Então, a propriedade, então, ele divide o produto. Se ele divide o produto, 6 vezes 11, ou ele divide o 6, o 3 divide o 6, ou o 3 divide o 11. Nós sabemos que 3 não divide o 11, mas 3 divide 6, então ele divide o produto. Então, se eu tiver um produto, para eu dividir o resultado desse produto, basta eu dividir uma das parcelas. É isso que a propriedade diz. O corolário aqui, ele estende. Se eu tiver um produto de N termos, para que haja essa divisão, o P tem que dividir pelo menos um desses termos. É isso que está escrito aqui. Então, eu tenho dois, o A1, 2, o A2, 6, o A2, 5 e o A2, 7. Então, repara bem, 2, 3 divide 2 vezes 6 vezes 5 vezes 7. Divide, porque o 3 divide essa parcela bem aqui, que é o 6. Se 3 divide 6, esse 3 divide todos os números que estão aqui nesse produto. Ficou claro? Então, não precisa dividir, basta dividir um número que está no meio do produto, que ele divide todo o produto. Entenderam? É isso que aquela propriedade quer dizer. Por outro lado, o teorema fundador da aritmética diz que todo inteiro positivo é igual a um produto de fatores primos. Bora aí, que aí é aquela ideia da decomposição que nos ajuda lá no ensino fundamental a achar o MC. Então, todo número que eu posto aqui seja composto, eu posso dividir ele como fatores primos. Então, 210 é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. 120 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Quando eu posso, se eu tenho aqui três vezes, eu posso escrever na forma canônica. Em vez de botar 2 vezes 2 vezes 2, eu posso botar 2 à terceira. Posso usar o expoente. O pessoal costuma chamar de forma canônica. 216. Então, todos esses números são primos. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 216. E aí eu posso ter a chamada decomposição, não importa, só vai mudar a ordem, ela sempre é única. Essa que é a importância. Ela sempre vai ser única. E eu posso ter a forma canônica. O que é a forma canônica? Quantos números 2 eu tenho? 3. Quantos números 3 eu tenho? 2. Quantos números 7 eu tenho? 2.
Em vez de botar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7, eu posso botar 2 à terceira, porque eu tenho 3, o 2 três vezes se multiplicando, eu tenho 3 duas vezes se multiplicando, eu tenho 7 duas vezes multiplicando. Eu posso usar e colocar o expoente, usar a propriedade de expoente, tá? O Teorema de Euclides diz que há infinitos número primo. Nunca ninguém calculou o final disso, nem estabeleceu uma equação para determinar todos esses números. Mas nós vamos estabelecer aqui uma coisa chamada crivo de Aristóteles. Tá? O que, que o crivo de Aristóteles tem? Está todo mundo conectado aí? Tudo bem aí no crivo de Aristóteles? Tranquilo? Pode levantar o dedo? Todo mundo no meio de nós? Nenhuma alma se afastou ali? Quem? Desce os dois, o resto pode estar. A Ana Lúcia está aí? Cadê a Ana Lúcia? Queria falar com ela. Queria ouvir a voz dela. Olha, a ideia do crivo de Aristóteles é o seguinte. Então, o Leandro está entrando. A ideia do crivo de Aristóteles, eu quero determinar o número de números primos que está dentro de um intervalo. Então, o que, que o Aristóteles teve a ideia? Bora por eliminação. Um exemplo, eu quero todos os primos que são menores do que 100, que eles estão entre 1 e 100. O que que ele faz? Ele tira a raiz quadrada de 100. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Então, ele tem a raiz quadrada da quantidade de números que tem lá, que é 10, tá? Agora, ele vai para o segundo passo. Ele vai verificar quais são os números primos que são menores que 10. O 2, o 3, o 5 e o 7. Tá? Então ele vai pegar isso. Deixa eu pegar lá aquele. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Site. Pior que eu não sei o nome desse site ali de cabeça. Tá? Programas, cálculo, eu fiz só para vocês. Tá? Aí tem aqui. Cadê? O cálculo numérico eu fiz errado, né? Cálculo numérico, teoria dos números. Teoria dos números. Teorema Pascal, tudo aí. Deixa eu ver, está aqui, crivo de Aristóteles. Esse só, olha lá. Então, vamos lá ver lá aqui na prática. Então, olha lá. Qual é a situação? Quais são os primos que são menores que 10? Como é que eu cheguei em 10? Tenho 100 números, a raiz quadrada de 100 é 10. Quais são os primos? 2, 3, 5, 7. Até aí, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Até aí, alguma dúvida? Não, né? Então, já que eu sei os primos de 7, o que é que eu faço? Eu vou tirar todos os múltiplos de 2 menos o 2, porque o 2 é um número primo. Então, o 2 fica porque ele é um número primo. Mas todos esses números em verde aqui saem da tabela porque eles são múltiplos de 2, mas o 2 fica porque ele é número primo. Depois eu vou tirar todos os múltiplos de 3 menos o 3. O 3 fica porque ele é um número primo. Então, eu já tenho o 2 e o 3, e esses números todinhos que estão pintados saem. Qual é o próximo número primo? O 5. Eu vou tirar, vocês estão vendo aí na coisa, todos os números múltiplos de 5. Eles saem, menos o 5, porque o 5 é o número primo. Então, tirei todos os múltiplos de 2, todos os múltiplos de 3. Tem alguém que ainda está? Tem. Tirei todos os múltiplos de 2, todos os múltiplos de 3, todos os múltiplos de 5. Muito bem. Qual é o que falta, que são os múltiplos menores que 10, os primos menores que 10? O 7. O 7 fica, mas os múltiplos dele saem. Então, eu vou tirar todos os múltiplos de 2, os múltiplos de 3 e os múltiplos de 7.
Só que o 2, o 5, o 2, o 3, o 5 e o 7 ficam. Tudo que sobrou, que não é múltiplo deles, são os números primos que estão entre 1 e 100. Então, essa é a ideia do crivo de Aristóteles. Tira-se a raiz quadrada da quantidade de números. Muito bem, tira a raiz quadrada da quantidade de números. Depois você tirar a raiz quadrada da quantidade de números, você vai ver quais são os primos que são menor do que a raiz quadrada dessa quantidade. Então, são 100 números, raiz quadrada dá 10. Os números primos menores que 10 são 2, 5, 2, 3, 5, 7. Vou tirar todos os múltiplos. O que sobrar são primos. Entenderam? Alguma dúvida aí? Deu para entender a ideia de Aristóteles? Crivo dele? Beleza, é muito simples. Você faz por exclusão. Aqui nesse programa, se for um número, aí só dá para fazer por 100, mas você ainda pode testar um outro número. Me diga aí um número que pode só ser 121. Será que esse número é primo? Esse programa diz não, não é primo, porque os divisores de 121 é 1, 11 e 21. Poxa, e 119 é primo? Não, porque os divisores de 119 é 1, 7, 17, 19. E 139 é primo. É, é primo. Então, qualquer outro número, eu também fiz uns outros programas lá para você testar se os números são primos ou não. Se não for tiver dentro de um outro intervalo, você ir testando, entendeu? Quem são os divisores? Dentro daquela própria página tem aqui, ó, testa se o número é primo, verifica se o número é primo. Então, você tem aqui o aplicativo, está aqui, esse aqui, tu coloca o número. Qual é o 137? Daí clica aqui, é primo, entendeu? O 135 não é primo porque ele tem tudo isso de divisor. Então, também fiz aquele programinha lá, aqui, que está lá no site para vocês, para ajudar a entender o processo, tá? Você começar a entender os primos. Muito bem, então vamos voltar aqui para a brincadeira. Até aí, alguma dúvida aí em número primo, tipo de Aristóteles? Diga, alguém levantou a mão aí. Assim, ô Leandro, aqui de Manaus. Na verdade, eu estava com uma dúvida se Não, colocaria o não, próprio o primo primo lá está na na tabela. Na tabela, o verdade, o primo que que fala acontece? múltiplo. Eu defini que os primos menores que 10 são 2, 3, 5 e 7. Eles são primos, então eles pertencem ao conjunto. O que vai sair da tabela são os múltiplos dele, entendeu? Os múltiplos dele vão sair, mas eles não, eles são primos, entendeu? Só saem os múltiplos, não o original, que é primo. Os múltiplos de um primo não são primo, que fique claro. Muito bem. Então, voltando para a dica, está para a dica, que eu estou perdido. Vamos lá. Então, essa é a ideia de Aristóteles, né? Que eu tirei tudo, daí o que sobrou, o que sobra são os primos, entendeu? Então, só sobrou mesmo o que está em negrito, tá? Primos gêmeos. O que é um primo gêmeo? São dois primos consecutivos. Um exemplo, o 2 é primo. Quem é o próximo primo depois do 2? O 3. Então, 2 e 3 é gêmeo. O 3, quem é um consecutivo primo? 7. Não, 5. 3 e 5 é primo. Se eu pegar o 11, o 7, o próximo primo é 11. 7 e 11, primos gêmeos. Se eu pegar o 11, quem é o primo consecutivo? 13. Então, 11 e 13 são primos gêmeos. Então, só tem dois primos que estão, um é consecutivo do outro. Tá legal? E aí, mesmo essa parte. Então, o 7 morreu. Agora vem uma coisa interessante. É uma conexão, já que nós entendemos o que é primo, chamada equação de Alfantinas. Na verdade, vocês já viram isso. As equações de Alfantinas, tá? Deixa eu só ver como é que está vocês aqui, se está todo mundo. O que vem ser as equações de Alfantinas? Uma equação de Alfantina linear é uma equação da forma ax mais by igual a c.
onde A, B e C são números inteiros. E a solução é uma equação Diofantina linear, que é um par de inteiros x0. Rapaz, o que que vocês viram anteriormente? Vocês já viram a combinação AX mais BY. Só que esse C era o MDC, entendeu? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma jogada para voltar à ideia do MDC e fazer aquela decomposição. Lembra daquela decomposição que eu fiz? O algoritmo de Euclides, fiz o algoritmo da divisão para todas as divisões consecutivas, isolei o resto e vim remontando até encontrar o x e o y. É a mesma coisa, só que agora esse C não é o MMC. Então, eu vou tentar achar uma forma de transformar ele em MMC. Então, primeiro, bora entender o que é uma solução. Uma solução é que nem uma balança daquela que foi naquela tabela antiga, tem dois pratos. Que você botar de um lado, tem que botar alguma coisa do outro para manter o prato equilibrado. Então, se a solução 4 e 1 é uma solução dessa aqui, porque se eu substituir o 4 e 1, a combinação linear vai dar 18. Menos 6 e 6 é a solução, porque se eu botar o menos 6 aqui e o 6 aqui, o resultado vai 18. Então, toda solução ela não altera o equilíbrio da igualdade. Primeira coisa que eu tenho que entender ter na minha mente. Uma solução não quebra a igualdade, o equilíbrio permanece. E aí, como é que eu vou encontrar? Então, daqui outra coisa que eu posso te dizer, que nós já sabíamos. Aquele tipo de equação ali tem infinitas soluções. Aí, como gerar essas soluções, já que elas são infinitas? Então, a gente precisaria, como foi feito na aula passada, com o algoritmo de Euclides, nós encontrarmos a nossa raiz, que era o x0, y0, montamos um parâmetro t e, a partir daí, montamos quantas soluções nós queríamos em função de t e t dentro de um intervalo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Olha lá esse teorema. Esse teorema, deixa eu tentar explicar. Ele vai fazer ele é como se fosse um elo, uma corrente que pegou essa equação desvinculada do MDC e vincula um MDC, que é uma solução que vimos na aula passada. Olha o que o teorema faz. Uma equação diofantina linear x mais by igual a c tem solução se e somente se existe um d que divide o C. E esse D é o MDC. Pô, bacana. Esse meu MDC tem que dividir o C. Se dividir o C, essa solução, essa equação tem solução e eu acabei de vincular ao MDC. Aí ficou fácil. Então, agora, a gente vai precisar que vocês prestem atenção para a gente fazer exatamente. Está todo mundo vivendo daquela vez passada, estava com um problema na internet, muita chuva, aí eu vi a imagem que uma aluna bateu aí, eu estava parece que a minha tela ficava preta, mas vocês estão vendo legal aí? Então, a gente vai tentar entender como é que a gente vincula essa equação de Diofantina com aquela que nós resolvemos da vez passada. Então, a gente simplesmente vai estender o raciocínio. É só isso que a gente vai fazer. Houveram 2 capítulos à frente, você só está ouvindo, não está vendo a minha imagem? Não. Deixa eu ver se eu estou gravando isso aqui, que todos não tem que gravar depois, porque é importante, isso aqui é importante. Tá gravando aqui, não tem como falar. Talvez seja a internet aí ou uma comunicação. E aí, depois eu posto um vídeo lá para você dar uma olhada. Então, esse é um ponto crucial, porque é um ponto que eu vou fazer o seguinte: essa equação é ax mais b igual a y, desculpa, deixa eu ver. Ax mais by igual a c, e esse c eu vou vincular ao MDC, tá? Aqui está exatamente como é que faz, eu vou dividir os dois lados aqui, mas bora mostrar na prática, tá? Eu vou mostrar bem na prática. Vamos para um exemplo simples. Olha, geralmente nós aprendemos que esse cara aqui, vou aprender olhando para o exercício, ele é um MDC, e claro, essa equação de Diofantina, isso aqui é 18, isso aqui é 5, isso aqui não é um MDC de 18 com 5. Está longe de ser, claro, isso é óbvio. Isso é muito maior do que os dois números. E aí, como é que a gente resolve? Então, vamos resolver por parte, usando a ideia. Eu vou pegar esses dois primeiros números, 18 e 5, e vou tirar o MDC.
O que eu vou fazer o MDC? Usar o algoritmo de Euclides. Então, eu vou pegar o 18, dividir por 5, dá 3. 3 vezes 5, 15. Sobra 3. Esse 3 vai virar o divisor da nova divisão. Então, a nova divisão vai ficar 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Esse resto vai virar divisor da nova divisão. Vai ficar 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3, 1 vezes 2, 2 para 3, 1. Esse 1 vai virar o divisor. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Para 2, nada. Muito bem. Quando o resto é zero, esse é o MDC pelo algoritmo de Euclides. Muito bem, mas observe que o MDC aqui, a equação de... Diga, Ah, você pode repetir para mim, repito, que agora que apareceu a tela repare aqui, bem, essa parte aí. a equação de Alfantina que eu estou resolvendo, ela é 18x mais 5y igual a 48. Tá? Esse número aqui é o MDC, mas é óbvio que não é o MDC nesse caso, porque ele teria que ser menor que os dois, não é. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou resolver o MDC desses dois, do 18 e do 5, tá? Então, eu pego e resolvo o MDC. Como é que a gente faz o MDC? Pega o maior, coloca aqui e o menor aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma divisão sucessiva. Vai ficar 18 dividido por 5. Aí vou botar o quociente aqui, dá 3. 3 vezes 5 é 15. Para 18, resto 3. Esse 3 vai virar o novo divisor da nova divisão. A nova divisão é 5 dividido por 3. Dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, resto 2. Esse 2 vai virar o novo divisor. E a nova divisão é 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Esse resto vai virar o novo divisor. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Para 2, nada. Quando o resto é zero, esse é o MDC. Então, o MDC entre 18 e 5 vai ser o último divisor aqui, que é quanto? 1. Muito bem. O que que eu preciso fazer? Eu preciso montar o algoritmo da divisão. Então, tem uma, duas, três, quatro divisões. Eu preciso montar o algoritmo da divisão para as quatro divisões. Quem é a primeira divisão? 18, está bem aqui. É igual a 5 vezes 3, 5 vezes 3, mais o resto, que é 3. A segunda divisão é essa aqui. 5, está aqui o 5, é 3 vezes 1, mais o resto, que é 2. A próxima divisão é essa aqui, ó. 3, está aqui o 3, é igual a 2 vezes 1, mais o resto, que é 1. O resto que é 1. A última divisão é essa aqui, ó. 2, 2, é 1 vezes 2, mais o resto zero, não precisa dizer que é resto zero. Então, eu tenho que montar o algoritmo, o teorema da divisão para todas as divisões. Muito bem. O que eu vou fazer é remontar de trás para frente a partir não da onde tem a última linha, que é o resto zero, mas na penúltima linha. Eu já sei que o meu MC deu 1. Então, eu vou pegar esse 1, tá bem aqui, e aí eu vou jogar esse cara para lá. 2 vezes 1 dá 2, vai ficar 3 menos 2, tá? Esse 2 eu vou pegar exatamente na linha de cima. Vou jogar o 3 para lá, vai ficar 5 menos 3.
Vou fazer jogo de sinal aqui, ó. Menos com mais dá menos 5. Menos com menos dá mais 3. Fica 3 mais 3, fica 2 vezes o 3. Aí eu chego aqui. Quem é que eu vou pegar agora na próxima linha? É exatamente, eu estou trabalhando essa linha. A próxima linha eu vou pegar quem? O 3. Quem é esse 3 aqui? Joga esse cara para lá, fica 18 menos 3 vezes 5. Aí fica 2 vezes 18, está aqui. 2 vezes 6, 2 vezes 3, menos 6. Fica menos 6. Tem aqui o menos 5. Tu tem 6 vezes o menos 5, mais o menos 5. Tu tem 7 vezes o menos 5. O menos vem para dentro, então aqui fica mais. Então, eu estou com os dois números que eu estou trabalhando. Tá? O 18 está aqui e o 5 está aqui. Então, nós temos aqui, quem é o problema aqui? Esse cara aqui é o x, que é esse cara, o x vale 2, e o y vale menos 7. Mas a equação que eu estou resolvendo, o MDC vale 1. Aqui o MDC vale 48. Então, eu vou pegar essa equação toda e multiplicar por 48. Só que ele não pode alterar nem o 18, que é esse cara, nem o 5. Ele só vai alterar esse número e 1. 1 vezes 48 dá 48, que é esse 48 aqui. 48 vezes 2 dá 96, positivo com positivo dá positivo. Aqui é negativo, negativo com positivo dá negativo. 7 vezes 48 dá 336. Observa, eu não mexi no 18 e não mexi no 5. E aqui do outro lado da igualdade tem o número que? 48. Então, a solução é 96. Quem está na frente do x é o 96. E quem está na frente do 5 é o menos 336. Então, o x é o 96 e o y é menos 336. Então, o que é que eu faço? Eu faço o MDC na prática, eu faço o MDC desses dois números, monto um sistema, chego nesse sistema, onde eu tenho bem aqui o x e aqui eu tenho o y, e aí eu quero. Quem é o número que está lá fora? O 48, eu vou multiplicar essa solução pelo número que está lá fora. E automaticamente, sem alterar esses dois números aqui, que no caso é o 18 e o 5, com isso eu vou encontrar exatamente quem está na frente do 18 é o 96 e quem está aqui do lado do 5 é o menos 336. Eu encontro a verdadeira solução dessa equação de Diofantina. E eu usei como princípio a solução com base no meu MDC, que nós vimos na aula passada, quando deu aquelas faltas de luz lá, mas eu postei e ficou bacana. Tá? Então, eu tenho que a solução dessa equação, 18x mais 5y, o x vai valer 96 e o y vai valer o quê? Menos 336. Mas são infinitas soluções. E como é que eu gero infinitas soluções? Eu tenho esse sisteminha aqui, ó. X é igual a x0 mais bt. X. Quem é o x0? É o 96. Quem é o b? O b é esse cara aqui, 5t. Y é y0. Quem é o y0? Menos 336. Menos da fórmula. Quem é o a? O a é esse termo bem aqui, que é o 18t. Então, esse sisteminha x igual a 96 mais 5t, y igual a menos 336 menos 18t,
eles geram infinitas soluções em função desse t que é inteiro. Então, tu pega um intervalo de -10 até 10, né? Tem -10, t igual a -10, t igual a -9, t igual a -8, t igual a -7, t igual a -6. Para cada t desse, tu tens uma solução. Vou mostrar aqui, ó. Olha, mantém isso aqui, tá? Para cada valor de t, se eu pegar o t menos 25 e jogar aqui, o resultado dá menos 29. Se eu pegar o t aqui e jogar aqui, o y vai dar 114. Se o t for menos 24, se eu jogar aqui, o resultado fazendo essa conta dá menos 24. Se eu pegar menos 24 e jogar aqui, vai dar 96. Então, para cada valor de t, eu tenho uma solução. E por um acaso, eu estou pedindo uma única solução inteira e positiva. Observe que a única em que o x é positivo e o y é positivo é quando t é igual a -19. Tu precisaria de uma calculadora ou fazer muita conta, o Excel, para te fazer o quê? Uma sequência de 25, de 30 combinações. E para te encontrar que só essa combinação, t igual a -19, o x, se eu jogar esse -19 aqui dentro, o x dá 1. Se eu jogar o -19 aqui, o y dá 6. É a única em que os dois valores são o quê? Inteiros e positivo. Entendeu? As demais combinações, ou x ou y, são negativos. Como eu estou pedindo uma solução, imagina o tempo que tu ia fazer isso. O que que eu fiz? Para diminuir esse tempo. Eu criei aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui. Então, eu tenho aqui, eu postei aqui, ó, Diofantina. Não, deixa. Olha, estão olhando aí? Ah, tá aqui, ó. Equação Diofantina, tá aqui. 16. Então, ele abre essa aba aqui. Então, você vem aqui, ó, 16, vem aqui, ou puxa numa outra aba. Daí pergunta quem são as equações. Quem é a equação de Alfantina que a gente está resolvendo? A gente está resolvendo 18x mais 5y igual a 8. Quanto vale o x? 18. Quanto vale o y? O b? 5. E quanto vale o c? 48. Né? Então aperta aqui, olha o que vai acontecer. Aba que acaba. Ele te dá a solução -96 menos 300 e tá lá. Deixa eu ver se ele puxa aqui. Ele te dá a equação geral e te dá a equação de formação, tá? Que como é que tu forma exatamente as demais leis? Cadê a ver aqui? Cadê? Ele te dá essa, ó, 96 mais 5t. 96 mais 5t. Menos 336 menos 18t. Menos 336 menos 18t. Então, essa lei vai gerar. Não satisfeito disso, eu também montei aqui, para que vocês possam brincar, de repente, esse último programinha aqui eu fiz hoje à tarde. Só que para rodar em Python. Está aqui o programa, para você estudar aí essas combinações lineares. Está aqui o programa, para rodar o programa, basta apertar nessa setinha. Vocês estão vendo aí? Alguém? Deixa eu ver. Você Sim, vem professor. aqui, aperta, está aqui o programa, né? Está com o exemplo, já está rodado, aqui um exemplo. Só apertar aqui, aí você vem aqui para baixo. Daí ele vai pedir lá a equação. Tá rodando, minha internet está lenta. Daí perde o valor de A. AX mais BYC. Quem é o valor de X que eu estou pegando? O valor de X aqui, o valor de A que está na frente do X é 18. Então eu vou pegar aqui, ó, quem está na frente do X aqui. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Melhorou? Ele está pedindo. Então quem aqui é 18. Pronto.
Quem é o valor do Y? Quem está na frente do B? Quem está na frente do B aqui? 5. Quem está no valor na frente do Y é 5. É o B, 5. Quem é o terceiro valor aqui? Que é o 48, que é o C. Então aqui, olha, a x mais b igual a c, esse tempo sozinho. 48. Aí ele faz uma pergunta, quem é o intervalo? As soluções que tu queres, tu vai ter N soluções, mas dentro de que intervalo do T? Ah, vamos pegar um intervalo assim, de -10 até 10. De -10 até 10 tem quantos inteiros? Tem -10, -9, -8, -6, -7, -5, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu não me engano, tem 21 números. Então, tu vai do -10, entra, e ele vai final 10. E o que é que essa criança faz? Ela te dá exatamente, olha, ele te diz que o x0 é o 96, isso será que é verdade? Ele te diz que o x0 aqui, cadê? É o 96, que o y0 é -336, está aqui -336, e ele te dá aqui todas as soluções aqui, ó. Tá bem aqui, todas as soluções, basta fazer a continha. Ele arma para você todas as soluções, 18 vezes 21, tá? Basta fazer essa continha. E essa continha aqui dá quanto? 18. 18 vezes isso. 18, essa continha dá 18. Deu para entender a ideia? Então, ele te dá todas as soluções possíveis dentro desse intervalo. Então, para t igual a 0, t igual a 2, o x aqui vai ficar -116, menos 6, e o y menos 372. Então, para o t igual a menos 3, está aqui o valor do x0, x, e esse é o valor do y. Esse aqui é o valor do A, do B, e esse é o valor do C. Entendeu? Esses programas aí vão te ajudar, porque senão tu vai fazer isso na mão e vai dar um trabalho danado, tá? Não é para diminuir o trabalho, é para fazer que você tenha instrumentos para analisar melhor. Entenderam? Analisar melhor, você tirar uma boa conclusão. Deixa eu ir aqui. E aí, por último aqui, é isso, tá? Então, a equação de Diofantina, ela é uma extensão daquilo que nós vimos, daquela equação, daquela combinação linear, onde o elemento que está fora é, é basicamente é o quê? É diferente do MDC, né? E você tem uma regrinha que você faz como se fosse o MDC, depois multiplica. E aí o procedimento é o mesmo que você viu na aula passada, que é a decomposição. Primeiro você faz o algoritmo de Euclides, depois decompõe em divisões, em divisões sucessivas, tira o resto e recompõe. E aí você encontra o valor que você quer. Tá? Deixa eu ver aqui. Muito bem, só para olhar aqui se está alguém querendo entrar, alguém querendo sair. Vou até botar logo a lista de frequência aí. Tá, pegar a lista de frequência. E aí, deu para entender a ideia? Então é só uma extensãozinha da adjafantina, é uma leve extensão daquilo que nós já tínhamos aprendido, só foi uma extensão. E a gente deixou aí, tá aí a lista de frequência já aqui, né, no chat. E aí você tem aquela extensão da ideia. Deixei os dois programinhas aí para você, porque para não ter que fazer muita conta, e aí você testar se você errou ou não errou, e aí comparar o resultado. Eu deixei dois aplicativos, eu construí esses dois aplicativos. Não sei se vocês estão achando interessante esse aplicativo. Eu estou tentando construir no GeoGebra, alguns eu baixo lá da GeoGebra, tem 89 países, então tem muita coisa para você trabalhar. E aí, e também alguns que eu estou construindo no Python. Não sei aí como é que fica aí, se vocês estão gostando, estão usando. Mas tem alguns instrumentos aí para diminuir a quantidade de conta, entendeu? E melhorar a possibilidade de nós raciocinarmos, entender o processo.
Depois disso, eu acho que o próximo passo, tá querendo falar antes de tocar nisso, eu aumentei o prazo de todos os trabalhos para o dia 14, sendo o limite o dia 15, que é quando encerra a nossa matéria. Nós só temos mais um tópico na frente, que basicamente o tópico 9 apresenta. Nós temos aqui, foi 8 ou 9 agora? 8, que é a chamada congruência. Então, a gente só dá uma entrada na congruência, e aí depois a gente posta uma aula aí de congruência, que basicamente o capítulo 9 vai apresentar a congruência, que não que é uma composição que vai te envolver divisão, que já foi visto, e aí e umas propriedades envolvendo essa divisão, a relação da congruência, entendeu? Então, para não dizer que eu não falei de flores, eu só vou dar uma abertura da congruência, para mostrar que isso é relativamente fácil, e está relacionado a um assunto que nós já vimos, só que ampliado. Então, a medida a partir de agora é uma ampliação, tá? E eu também deixei alguns aplicativos lá para você testar com. Eu fiz alguns aplicativos, se der trabalho, para que vocês façam. Eu podia até fazer o seguinte, a partir de hoje, bora, é o seguinte, passa quem fizer um programa de congruência para testar congruência. O que vocês acham? É, eu montei 26 aplicativos, 26 não, eu peguei 3 da internet, de outros institutos, né? Tem que dar os créditos para eles, mas pelo menos uns 22 eu construí. E aí a gente podia fazer uma prova valendo assim, construa um aplicativo. O que vocês acham dessa ideia? Silêncio dói, hein? Boa ideia, Interessante. mas pelo menos estou sabendo usá-la. É legal vocês verem como é que funciona a linguagem de Python, que dá para fazer esse negócio aí bacana. E a ideia é que vocês tenham acesso a isso aí para poder brincar. A ideia da programação, desse programa, não é para facilitar a vida de vocês, é para facilitar que a quantidade de um exemplo. Eu ia testar lá na equação de Alfantina 21 relações, 21 combinação linear. Poxa, tu aperta no botão, tem as 21. Então, tu pode, em vez de estar fazendo a conta das 21, que tu gastaria uma manhã, tu pode ir lá analisar qual é a característica, olhar ela, examinar com detalhe. Tu não te prende na conta. Tu já pensou, tu fazer um estudo aí, um dos programas que eu botei lá à disposição de vocês, ele calcula, usando o princípio do Euclides, qualquer quantidade de primos no intervalo. Aí você tenta, vai lá e testa. Será que eu errei ou não? Testa, vai. E aí a tua interação, a tua aprendizagem mesmo da matéria, ela está na mão de vocês. Vocês estão ganhando instrumento para vocês testarem, vocês verificarem, entendeu? Você tem que testar a aprendizagem, entender, para quando você ir para a sala de aula, explicar o porquê. Então, nós estamos aqui, eu considero que a gente está convidando pessoa madura, e aí essa possibilidade de testar faz com que você melhore sua visão do objeto matemático, tá? Eu só vou dar uma introduzida bem rápida, e aí a gente marca uma próxima aula, para eu falar sobre congruência. Mas a congruência, basicamente, a gente volta a discutir uma tal da uma divisão. Então, apesar de uma frase bonita, uma congruência de A com B, módulo tal, na verdade, estou trabalhando com uma bela de uma divisão aí, entendeu? Uma bela de uma divisão. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar a congruência. Um exemplo. Olha o que é a congruência. Apesar dessa coisa bonita, a congruência, seja A e B dos inteiros quaisquer, diz que seja m maior que 1. O inteiro positivo físico diz que uma congruência A, congruência B, módulo M, se somente C, M divide a divisão. Então, olha aqui, bem aqui. Essas três linhas em paralelo são chamadas de congruência. Então, essa frase diz que A é congruente a B módulo M. Na verdade, eu estou testando uma divisão da diferença. Eu estou dizendo que se eles são congruentes, porque esse M vai dividir uma subtração, que é esse menos esse. Então, a congruência, na verdade, ela é uma divisão exata. Estou dizendo que esse cara divide esse menos esse. Isso é uma congruência.
Ou então eu posso, já que ele divide, esse elemento que está sendo dividido é igual um m vezes um k. Quer dizer, ele tem um múltiplo de m. E aí, esse b que está negativo positivo. Mas o mais importante que tem que ficar na nossa cabeça é que a congruência b é igual a m, é porque esse m divide a menos b. É só isso. Se você leva isso aqui para cá, tu já está pensando na divisão. Se A divide isso, então vai dar K o resultado. K vezes M é esse valor. Eu estou trabalhando com divisão. Na verdade, olha lá. 3 é congruente a 24 módulo 7. É porque 7 divide 3 menos 24. 3 menos 24 é menos 21. 7 divide 21. Ou, se você quer dizer que isso aqui é igual a 7 vezes K, e esse K é o menos 3, entendeu? Então, 7 menos 3, 21. 7 divide 21. Então, se A é congruente a 24, módulo 7, porque 7 divide 3 menos 24, que é 21. E 7 divide 21. Então, a congruência basta transformar a congruência numa divisão, com uma subtração. E aí eu posso trabalhar naturalmente essa tal da congruência. O resto são algumas propriedades que eu vou estudar ao longo do capítulo. E aí eu vou estudar, eu vou ter várias pequenas propriedades. Ah, se eu ensinar subtração, eu tiver um elemento que põe em evidência, e aí eu vou estudar essas partes. Então, a gente vai deixar a congruência, que é explicada no capítulo 9, e algumas aplicações dela, com o teorema de Wilson de Fermat, que é uma aplicação da congruência, que tem uma estrutura bem particular, capítulo 10 para a próxima aula, que é, na verdade, como se fosse uma extensão do capítulo 9, entendeu? Basta você entender o conceito de congruência, você vai lá e só testa a propriedade, tá? Então, eu vou te compartilhar, eu acho que aqui a gente para, que a gente já fez uma boa apresentação aí, já deixei aí no chat a lista de chamada. Se quiser, a gente pode repetir a lista de chamada. Não, eu nem sei como é que a gente faz o chat. Está repetindo de novo a lista de chamada. Por favor, participe aí. Bem que, cadê isso aqui? E aí, a gente vai podendo aí poder trabalhar essa parte de congruência. Entendeu? Então, congruência não é complicado, porque ela vai se basear em outros capítulos, informações do que outros capítulos, na divisão. Só que é uma divisão de subtração. É o que diferencia um pouquinho, tá? Eu já peguei todas as atividades, já estendi todos os formulários, estão sempre abertos. Eu não vou fechar formulário até o dia 15. As atividades para serem postadas, elas estão abertas até o dia 15. Eu só vou pedir aqui, repito, deixa eu só acabar de explicar assim, não mandem para o meu Zap e não mandem para o meu e-mail, por duas razões. No Zap, meu e-mail, eu me comunico com muita gente. Então, de 2 em 2 dias, de dia em dia, eu apago 1 giga e meio de informações. Eu tenho medo de apagar um trabalho de vocês e aí não dá para me responsabilizar. Antigamente, eu não tinha esse problema no e-mail, porque eu peço para vocês não mandarem trabalho pelo meu e-mail. Uma coisa é você mandar, outra coisa é eu receber esse trabalho. Foi baixado, a reitoria baixou, eu uso um e-mail institucional e a reitoria baixou umas regras. Se por um acaso tu não obedecer a essas regras lá de envio, você manda um e-mail, mas o teu e-mail não chega na minha caixa postal, ele vai para a caixa do administrador. Ele pode ou não decidir enviar para a minha caixa postal. Então, o envio que você tenha certeza que você enviou, está aqui, manda até a foto, tá aqui, eu mandei, eu não recebi, eu posso não estar recebendo, entendeu? Então, por isso, por essas duas razões, eu criei um link que você posta no formulário e me envia. Ali não tem erro. Eu vou receber por lá. Pelo e-mail, tu corre o risco de não passar no crivo do administrador lá da UEPA,
E no WhatsApp, meu amigo, eu corro o risco de eu sem querer apagar, porque é muita gente mandando muita coisa ao mesmo tempo, o celular tem uma capacidade reduzida. E aí, de vez em quando, eu pago quase 2 gigas de vídeo, informação, pessoa mandando. Aí nós temos duas mãozinhas levantadas, a Márcia e a Cristina, primeiro, depois a cena. Manda, Márcia. Mande bala lá, você que manda. É só os aplicativos para a gente testar lá, verificação, tá Hein? lá na plataforma? Olha, eu olhei as plataformas, eu não sei se é a minha Os internet. aplicativos. Tem horas que aparece o link, tem horas que não aparece. Daí o trabalho que você tiver e não tiver certeza que foi pela plataforma, manda pelo link, entendeu? Mas eu estou tentando botar o máximo. Quando eu chego assim, eu tenho uma estabilidade de internet, porque nós estamos passando um período de chuva, de muita chuva, que a internet está oscilando muito. Mas na medida do possível, vai ver. Era sobre os aplicativos de verificação lá Tá, das tá. atividades que eu Deixa, estava deixa eu perguntando. explicar aquele negócio de Esse que aplicativo. você testou agora. Eu faço um programinha, porque é muita gente. Imagina três turmas mandando atividade, e eu tenho que conferir. Eu geralmente eu faço isso, eu gasto 2, 3 horas conferindo, o cara viu. Daí eu resolvi fazer um script, um programa, sabe o que é um programa, né? Que lê todas as planilhas da onde você receberam e coloca tudo no lugar só, de forma automática. E a minha chave de busca é o e-mail. E aí eu me deparei com um problema. Aí tem um cara que pegou o e-mail e se cadastrou no início, lá na plataforma do Moodle com o e-mail. Tá. Eu pego o e-mail dele de lá da plataforma do Moodle, que eu acho que está valendo. Depois, o cara, quando começa a mandar os formulários, ele usa um outro e-mail. Daí, quando eu vou fazendo automático, eu não encontro a nota do cara, né? Eu vou confiar, aí eu vou ter que fazer. O que que eu faço? Eu faço conferência um a um, né? Eu descubro que o cara está usando o e-mail. Teve um e-mail lá que era o mesmo nome, né? Tinha 210. 2000, era 2020. Aí depois era 20, era 2002, né? Eu não sabia qual era o e-mail que ele mandou. Ou então a pessoa escreve e-mail com letra maiúscula. Em tese, não se escreve e-mail com uma letra maiúscula. Aí o cara me mandou lá com letra maiúscula, chega. Pode não ter chegado a resposta para você, mas chega para mim. Tem alguns provedores que enviam e-mail com letra maiúscula, mas e outros provedores não aceitam isso. A regra geral do e-mail é não usar letra maiúscula. Daí a pessoa vai e escreve a primeira letra do nome com letra maiúscula. Aí o aplicativo vai lá, não encontra você, porque ele diferencia a letra maiúscula do minúsculo. Então, é por isso que eu mandei exatamente como está cadastrado. Se seu e-mail não tem letra maiúscula, não mande com letra maiúscula. Porque aí eu tenho que voltar e tenho que ter o trabalho um a um, ler, para ver por que tua nota não apareceu, entendeu? Se tiver direitinho lá, eu aperto no botão, a nota tudo aparece numa planilha, rapidinho. Mas isso chamar automatização, porque pensem em vocês, eu estou recebendo, na verdade, da outra professora também, são 5 turmas. Cada turma com 35 alunos, 40 alunos, 40 alunos. Algumas pessoas enviam, vamos dizer, 40 vezes 5, 200. Não vai multiplicar por 2, 400. Se a pessoa imaginar, olhar 400 links, isso num único trabalho, vezes 9 trabalhos, meu amigo, eu vou passar a vida toda só lá, só olhando, está aqui, não está aqui. Então, por isso tem um botãozinho lá que a gente aperta e o negócio corre automático. Desejo que vocês também aprendam Professor, programação. Diga, dona Jó Pantoja. professor, é assim, eu acho que é isso que está acontecendo com o meu e-mail. Mas eu já mandei lá no seu PV ele, porque no meu, todo mundo já tinha recebido a nota, e eu ainda não recebi a minha nota. Fiquei preocupada, né? Porque eu já fiz as Provavelmente minhas isso. Olha, atividades.
Então, é isso que eu estou tentando dizer, por isso que eu não gosto pelo WhatsApp. Eu recebo, em média, assim, de 50, 60 WhatsApp. Imagine encontrar a tua informação. Se eu não conseguir fazer na hora, porque estiver andando, chega uns 50 de WhatsApp depois, né? Por isso, eu vou voltar, aí também fica complicado. Então, eu te peço para mandar coloca o teu nome e manda de novo, porque te recebe muito WhatsApp, mas muito WhatsApp, de quase todas as turmas que eu recebo. Então, evitar correndo. Agora, eu usei de princípio o que vocês tinham cadastrado na plataforma. Se vocês estão usando hoje, e geralmente os e-mails que vocês estão usando hoje, então quem não está recebendo as notas é porque o e-mail está diferente do que está cadastrado. Então você olha lá o que está. Se o ideal é você me mandar por e-mail lá, olha, também, mas é o seguinte, se esquecer alguma coisa, o cara do provedor e o provedor não me manda. Mas me manda lá pelo Zap para me tentar descobrir por que você não está, João. Você não está recebendo. O certo é todo mundo estar recebendo. Pois é, professor, porque se o senhor estiver mandando um que foi colocado lá no grupo, esse e-mail eu não Mas eu não tenho sei mais qual ele. é. Aí eu já tenho um novo e-mail, Você que tem é que me esse que eu dizer, faço a esse não frequência. vale, para me procurar o que não vale e dizer, esse eu não tenho, eu não sei qual é. Querido, eu estou dizendo que eu tenho 200 e-mails para verificar, 200 nomes. Isso só dentro de um trabalho. Então você tem que me dizer seu nome, o que não vale e o que vale. Daí eu vou ter que buscar em 9 páginas e corrigir esse e-mail em 9 páginas. Entendeu? É um trabalho manual mesmo. A correção é manual. Então, eu peço, por favor, aí que você me mande, ó, meu nome é esse, eu vou no teu nome, eu sou do município tal, esse e-mail não vale. E é esse que vale. Aí eu vou ter que, em 9 páginas, manualmente, corrigir teu e-mail. Tá? Beleza. Tá bom, então, professor, obrigado. Mas ele está lá porque eu peguei ele lá da plataforma Moodle. Tá? Então, pessoal, que tal uma aula quinta-feira para a gente dar prosseguimento aí quinta-feira à noite? A gente pode dar ou vocês querem deixar para segunda-feira? O que é que vocês acham melhor? Porque agora, segunda-feira, vai ser dia Nossa, tá longe. 10. Tá longe, né? Ou, Um coluna igual no mas, quinto. A gente poder 8 e fazer 9. atividade 9, né? A gente fizer dessa aula da atividade 9 para poder a gente responder. Ou na segunda-feira. Então, 8 e 9 e já É porque a gente está com o que direito, né? acontece? A minha intenção é nos próximos dias eu postar a videoaula, diga, Leandro, para só finalizar. Com a minha intenção, fazer a mesma coisa que eu fiz com a aula 7 e 8. Eu postar um vídeo da aula. Então, eu acho que nos próximos 3 dias eu vou postar o vídeo da aula. E aí, a gente vai ter essa aula que é aquela que a gente faz mais uma geralzão, entendeu? Então, quinta-feira, por mim tanto fez. Vocês levantam a mão e decidem. Bora fazer o seguinte, deixa o Leandro falar que já está com a mão levantada, depois a gente faz uma votação. Eu sou de vocês. Leandro, fale. Eu enviei a atividade 7, só que hoje, na sua aula, como deu mais uma esclarecida, eu detectei um Pode sem erro. problema Eu nenhum, posso reenviar minha tá? atividade ou não? Pode sem problema nenhum. De forma automática, ainda é mais tranquilo, que eu parei de ficar me batendo lá, contando pontuação uma a uma. Só na plataforma que não tem jeito, eu tenho que abrir trabalho por trabalho, então trabalho. E então, bora para o seguinte: quem quer aula na quinta-feira à noite, 7 horas da noite, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Tá.
Peraí, que agora só para. Tá. Alguém mais? Deixa eu só fechar aqui. Olha, na minha contagem dá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13. Vai ser quinta-feira, mas só. E na segunda? Baixa a mão tudinho na segunda-feira. Baixa a mão só na segunda-feira. Jô, tu vai tá voltando às duas, Jô? Pessoal, quinta-feira ficou ganho aqui. Quinta-feira a gente vai se encontrar, mas eu espero estar postando também aquelas videoaulas todinha, tá? Essa videoaula de agora também eu vou postar. Então, pessoal, a gente conversa na quinta-feira, 7 horas da noite. Professor, Diga, deixa eu só desligar aqui, eu acho que tá, eu acho que a gente não vai precisar mais. Me desliguei.